finalmente, o que são esses custos e o que são essas despesas? Essa talvez seja a maior dificuldade que a gente tem em entender como é que a empresa gasta. Como a gente viu no vídeo anterior, os custos são diretamente associados ao processo de produção. E eu preciso saber quem são esses custos na palma da minha mão, porque isso faz com que eu tenha mais controle dos desembolsos gerados pela empresa. Para fazer isso, eu tenho que, de fato, anotar tudo que eu gasto. Eu tenho que anotar caracterizando se isso está vinculado à produção ou não. E como é que eu sei que determinado gasto é um custo? Se, quando eu aumentar a minha produção, eu tiver um aumento no valor desembolsado pela empresa, esse valor é um custo. Se, do outro lado, eu aumentar a minha produção e não existir um aumento do desembolso, esse valor que foi pago é a minha despesa. Sendo que além de custos e além de despesas, eu tenho um outro indicador importante de funcionamento da minha empresa, que são os investimentos. E aí, o que são os investimentos? São os desembolsos que eu realizo antes do início da operação da empresa. Então, por exemplo, o que eu faço de gasto em construção, o que eu faço de gasto com reforma, com contador, tudo isso é desembolso. Tudo isso precisa ser pago pela empresa. E tudo isso é o que nós chamamos de investimento. É o gasto pré-operacional. É o gasto que eu tenho antes da empresa começar. Além do investimento, além das despesas e além dos custos, eu tenho um outro valor que não é pago, que não é desembolsado, mas que eu preciso levar em consideração na análise dos meus custos e despesas dentro da minha empresa. E esse indicador chama-se custo de oportunidade. E aí, o que é esse custo de oportunidade? Digamos que eu trabalhe numa empresa, numa indústria que faz picolé, e que eu decida abrir eu tenho um espaço e eu decidi abrir minha fábrica de picolé dentro da minha casa. Eu não pago aluguel, mas eu preciso contabilizar o valor que eu receberia por aquele aluguel se eu alugasse aquele espaço para uma outra pessoa. Quando eu abro aquele espaço, quando eu contabilizo o valor daquele espaço, o valor do aluguel daquele espaço que eu ganharia se eu alugasse a outra pessoa e eu coloco isso dentro das minhas despesas ou do meu custo, aquilo ali é custo de oportunidade. E aí, custo de oportunidade é aquele dinheiro, que é aquele valor que eu ganharia se eu não estivesse usando aquele espaço para mim mesma. Então, nesse caso, o que acontece? Quando eu for considerar os vários desembolsos realizados pela empresa, eu tenho que entender o que é custo, que é algo profundamente ligado ao processo produtivo, o que são as minhas despesas, que não dependem do meu nível de produção, o que é o meu investimento, que é o gasto pré-operacional e que eu tenho que contabilizar dentro da empresa, e finalmente o que é custo de oportunidade, que é o valor que eu ganharia se eu utilizasse aquele espaço para outro fim. Por exemplo, o meu salário de dono. Eu não quero contabilizar ali o meu salário de dono, eu vou pegar somente o resultado. Isso está errado. Eu tenho que considerar no desembolso da empresa o que é que eu ganharia se eu estivesse trabalhando em outro lugar. E aí, só para que a gente conclua, a separação de despesa, de custo, é importante. Porque às vezes uma empresa pode ir mal, não porque ela tem custo muito grande, mas porque ela tem uma despesa muito alta. E aí quando eu sei controlar o que é custo e o que é despesa, eu consigo ver onde eu consigo cortar para ter uma empresa mais saudável. Sempre lembrando que o grande objetivo da empresa é gerar lucro. Então, eu tenho que controlar custos, eu tenho que controlar despesas para que eu tenha o maior volume possível de lucro, para que a empresa se mantenha saudável por um longo período de tempo.
Então, era isso que eu queria conversar com vocês, essa competência 1. Leiam os cadernos, tem mais leiam o caderno, tem mais informação profunda. Façam os encontros presenciais, material da aula atividade. Eu tenho certeza que você vai ter uma melhor compreensão sobre o conteúdo. A gente se encontra na competência 2. A gente se encontra já já. Até lá!